Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo, porque Ele é o único a quem merece o nosso louvor, a nossa adoração, amém, irmãos? Quando eu cheguei no casamento, eu fiz milagres, transformei água em vinho de qualidade. Quando eu cheguei lá no velório, não suportei e disse: menina, levanta, e a ressuscitei. Quando eu cheguei na Gadara, expulsei demônios e mostrei para o inferno que sou eu quem mando. Quando eu chego, alguma coisa tem que acontecer. E aqui nessa festa bonita eu cheguei para fazer. Eu cheguei, e quando eu chego, eu mudo tudo, desfaço os laços e quebro os muros. E não estou no lugar para chegar. Eu cheguei, e quando eu chego, o demônio sai, a cura entra e a doença vai, a tristeza vai embora e o fogo cai. Eu cheguei no cemitério, passando meu Senhor. Eu cheguei lá na prisão e a terra falou. Eu cheguei lá no deserto e venci a tentação. Eu cheguei na pista e fiz a multiplicação. Eu cheguei na tempestade e fiz ela acalmar. Eu cheguei em Jericó e fiz o cego enxergar. Eu cheguei na montanha e andei no fogo. Eu cheguei onde eu chego, acontece ao novo. Pois não sou o Deus que tudo te põe no lugar. E escrevo uma história e põe o fim no lugar. Eu cheguei onde eu chego, até o inferno tem que respeitar. Eu cheguei na tua vida, eu cheguei na tua história. Eu cheguei na tua família, eu cheguei na tua mãe. Eu cheguei na tua casa, eu cheguei no teu trabalho. Eu cheguei e vou fazer, e vou mudar pra esse quarto. Eu cheguei hoje na festa e vou fazer depois. Muitos vão olhar de longe e vão dizer o que é isso. Que barulho diferente que o som tremendece. Você vai dizer pra ele aonde está na festa. Se tá agora o toque dele, se tá agora o som dele, se tá agora a mão dele, se tá agora o nome dele. Te despegue da pureza de tudo que te acaba melhor e primeiro agora. E receba a minha graça, ele já chegou a festa. Já pediu como está, já chegou como embaraço, já te pediu como vai. Sai daqui, vai para embora, sai pulando e dando glória. E colocando o teu milagre. Ele já chegou. Glória a Deus, graças a Deus. Amados, agora nós vamos passar a hora da palavra, né? Eu gostaria de convidar todos para sentar aqui dentro, para todos estarem aqui dentro, sentados, a mocidade, ninguém sai do seu lugar. Temos lugar aqui na frente. Cadê os cooperadores, os obreiros? Coloca as cadeiras, pode colocar as cadeiras aqui, irmão. No fundo da mocidade, pode colocar. Aqui na frente tem mais lugar, pode colocar a cadeira. Ninguém lá fora da igreja, todo mundo para ouvir a palavra de Deus, né? Nós viemos na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, né? Para ouvir Deus falar conosco. Ninguém cultua do lado de fora. Então entra para dentro, nós vamos estar cultuando, ouvindo a palavra do Senhor nesse momento. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós iniciaremos nosso culto missionário às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã iniciaremos. E à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite. Amém? E hoje nós vamos iniciar o culto amanhã, de manhã? E à noite? Amém. Temos que chegar às celebrações, senão não dá tempo. Né? Porque depois, na segunda-feira é feriado. Glória a Deus. Podemos estender um pouquinho, mas o culto
começa às 19 horas. Amém? Vou chamar aqui o Isaías, nosso amado irmão, líder do São Francisco, né? Ele vai estar orando e o nosso pastor Robson de Brito, está pregando aquilo que Deus já falou ao seu coração. Vamos nos colocar em pé? Nós, irmãos, paz do Senhor. Vamos orar. Senhor amado, estamos aqui mais uma vez, papai. Muito obrigado, Senhor, por todos os Senhor que estão aqui. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos corações, para que possa sentir a tua presença. Abençoa o seu ministério desta noite, para que possa ir a tua palavra. Senhor, fala nos nossos corações, Pai do céu. Nos ajuda, nos abençoe, que eu te peço, que a desejo já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, jovens, amados, a paz do Senhor a todos vocês. Graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus. Nós podemos sentar-se. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo honroso convite que nossos irmãos nos fizeram, na pessoa do nosso querido irmão presbítero Luiz Carlos Ferreira, que está servindo a esta igreja com muita alegria. Eu quero parabenizar aos pastores, ele próprio, que é o pastor dessa congregação, o pastor Luiz Carlos, ao pastor João de Oliveira e ao pastor Adão, por essa iniciativa tão linda, tão bonita, de unir as três congregações, as três igrejas, especialmente os jovens delas, para juntos vocês crescerem junto, adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Quero que você transmita, viu, essa minha palavra, né? E aos líderes dessa querida igreja, dessas três igrejas, né? Gutenberg estava quebrando o pé, aliás, quebrou o pé, não sei se ele estava fazendo algum exercício a mais, né? Então nós queremos orar por ele, para que ele se recupere, em nome de Jesus. Ao Isaías, cadê o Isaías? Isaías que ajuda aqui também a liderança dessas três igrejas. A irmã Vanessa, que serve a Deus aqui nesta congregação, ao lado do seu marido, também liderando os nossos jovens. Meu coração se alegra muito quando nós podemos ver nesse grupo em torno aí de mais de 90 jovens unidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. A igreja está feliz, diga amém por isso. Amém. Isso é uma coisa maravilhosa. E você aqui, meu jovem, pega o nome dele. Você fica de pé, agora vira as suas costas lá para a igreja. As costas. Está escrito aí, irmão. Vamos ler mais alto? Aleluia, obrigado. Deus abençoe, viu? Você nunca mais dá as costas para ninguém, não, viu? Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2, versículo 22. Quero crer que os irmãos oraram para escolher aqui o que os jovens estariam ouvindo nesses dias, em nome do Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, além de estar na palavra de Deus, é do Senhor Jesus, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, toda a nossa reverência. E se Jesus falou, é porque tem algo maravilhoso, não só para as pessoas que ouviram essa palavra no tempo dele, mas para nós. Diz assim: ninguém deita vinho novo, quer dizer, deita põe, no caso aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, o vinho novo
deve ser colocado em odres novos. Jesus, ele era o mestre da comunicação, e como tal, Jesus usou muitas metáforas, figuras de linguagem, para expressar para nós com maior clareza, com mais facilidade, porque as verdades eternas são muito profundas, elas são muito amplas. Então o Senhor, ele usa de comparações para a gente entender. Quando a gente vai explicar as coisas para as crianças, a gente até ajoelha no chão para ficar na altura delas. Tem gente que às vezes até muda o tom de voz para falar com a criança, mais meiozinho, e aí faz comparações, é para as crianças ouvir, entenderem o que está se falando. Jesus não era diferente. Jesus, ele queria que a gente entendesse. Mas como é que você vai entender as coisas eternas de Deus se nós somos efêmeros e passageiros? Como é que nós vamos entender as coisas infinitas de Deus se nós somos finitos? A nossa cabeça não consegue comportar nem coisas dessa terra direito, que dirá as coisas eternas de Deus. Como é que nós vamos entender uma coisa que é sobrenatural, além da matéria, metafísica, se a gente está acostumado mais na física, que é material? Então Jesus usa atalhos para nós. Jesus então usa coisas que é para a gente entender melhor. E ele faz essa comparação. Ele diz: ó, ninguém põe vinho novo em odre velho. Todo mundo no tempo dele sabia o que era um odre. Todo mundo no tempo dele sabia o que era um vinho, fruto da vide, aquela bebida que se extrai da uva. O odre é uma vasilha de couro, tipo de uma algibeira. É até difícil para explicar isso para o jovem, né? Jovem não vê algibeira, não. Mas é como se fosse uma pochete grande de couro em que eles guardavam o vinho. No tempo que não tinha geladeira, no tempo que não tinha energia elétrica, num tempo em que eles tinham que fazer transportes em longas distâncias, viagens longas, carregando aquilo que eles precisavam. Então o vinho era feito, o odre era feito de couro, e essa vasilha de couro, parecendo uma bolsa, era colocado o vinho ali dentro. Era um grande cantil de couro, em formato assim, ovalado, em formato de ovo, bem grande, comprido, um joelho retangular. Era feito do estômago de animais, deixava secar o couro, e aí aquilo podia usar muito tempo. Mas depois de muito tempo que você fosse usando o odre, ele ficava velho, vai ficando seco o couro, vai ficando seco. Chega uma hora ele começa a rachar, e ele começa a criar fissuras, rachaduras, e olha, ele aí de repente, um odre daquele que serviu tanto por um bom tempo, ele começa a ficar velho e arrebenta, porque o vinho fermenta, aquele odre expande, e aquelas rachaduras, aquele couro que agora está seco, ele arrebenta, e aí tem prejuízo, porque vaza todo o vinho. Tem odres que podiam comportar até 6 litros de vinho. Outros comportavam 1 litro só. Era muito importante. Então quando Jesus falou isso, Jesus estava colocando o seguinte: olha, esse jeito de vocês cultuar Deus, esse jeito de vocês entenderem a Deus, é do passado. Agora, eu sou filho de Deus, eu apareço a vocês, eu vi, o verbo se fez carne e habitou entre vocês, e eu estou mostrando para vocês um novo jeito de ver Deus. Esse jeito que vocês viam Deus está ultrapassado. Essa maneira de vocês ver Deus está ultrapassada. Esse relacionamento que vocês têm com Deus está ultrapassado. Em outra passagem, em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz:
disse: olha, ai de vós, fariseus, e vocês ficam preocupados com a periferia da fé, com picuinhas, se a pessoa andou tantos passos no sábado, se a pessoa guardou as luas, se ela guardou as épocas certinhas. E a lei de vocês determina que a tradição que vocês receberam do pai de vocês, que a interpretação que os líderes de vocês fizeram da lei até hoje, vocês ficam muito preocupados com as picuinhas da lei, vocês ficam preocupados com as coisas que não são importantes, e vocês esquecem o principal da lei de Deus. Vocês esquecem o espírito da lei. E aí o Senhor Jesus destaca: o mais importante da lei não são os detalhezinhos, se lavou a mão 7 vezes para comer, se esfregou direito a mão, se trabalhou ou não trabalhou no sábado, se levar um bicho para beber água é trabalho ou não é, se fazer uma pomadazinha para passar num doente, se isso é trabalhar como médico, como enfermeiro, não pode trabalhar. Olha, vocês estão muito preocupados com essas coisinhas, estão esquecendo as coisas mais importantes da lei, que é juízo, misericórdia e fidelidade no sentido de fé. Então vocês estão muito preocupados com a picuinha e estão esquecendo de ser justos. Esquecendo de ser justo. Eu lembro quando foi criado o Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região, veio um dos líderes dele falar: olha, os direitos do trabalhador, os direitos do trabalhador, os direitos do trabalhador. Alguém colocou eu atrás para o pessoal que esse cara, do jeito que ele trata o empregado doméstico dele, com injustiça, ele não tem moral nenhuma para falar isso. Era o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles colocavam regras e mais regras em cima do povo, fechavam a porta do céu, nem eles entravam, nem deixavam os outros entrar, preocupados com isso, e esqueciam que é mais importante: ser justo, praticar a justiça. Eles esqueciam também a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o que Deus fez conosco hoje. O mesmo sol que brilhou para mim, brilhou para o Fernandinho Beira-Mar. Se dependesse de nós aqui, nós mataríamos o Fernandinho Beira-Mar. Se Deus deixasse a gente ser Deus um segundo, a gente resolveria o problema do mundo. Só que a gente criar mais outros 1000 problemas. Misericórdia. Mas Fernandinho Beira-Mar tinha que morrer sem sol. O mesmo ar que eu respirei hoje, e eu respirei muito ar, vocês também. Se fosse pagar o ar que você respirou hoje e pedir oxigênio ao White Martins, vocês não tinham dinheiro para pagar esse ar. E o mesmo ar que você respirou, os piores bandidos desse mundo respirou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, nosso pecado. Ele nos trata segundo a nossa misericórdia de Deus. A misericórdia, como a misericórdia? Deus deixa de dar aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Merecíamos a cruz do Calvário. A cruz era para nós, não para o Senhor Jesus, pois Ele morreu por nós. Mas como que Ele fez isso? Porque Ele é misericordioso.